Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula hoje. Nessa aula, a gente vai fazer a resolução da lista de exercícios que eu postei lá no Teams, tá bom? Então, vamos começar. Se você ainda não fez, não resolveu a lista de exercícios, então eu sugiro que primeiro você faça, imagine qual seria a alternativa correta, o porquê, mas não assista esse vídeo antes disso. É importante que você tente primeiro. Se você não assistiu também a aula sobre histologia vegetal, eu sugiro que você assista antes de fazer antes de assistir a resolução, tá? E tire suas dúvidas, tal. E se você não assistiu a de célula vegetal, eu sugiro que você tome um chazinho de vergonha na cara. Brincadeira. Assista as aulas referente à disciplina, tá bom? Todas as aulas, porque a disciplina já está terminando e você tem a carga horária. A carga horária ela é contada com base na presença de vocês assistindo os vídeos, resolvendo as atividades nas aulas, né? Quando vocês solicitarem. O que é, bichinho? Ô, Gé, o Garf tá miando de um jeito estranho aqui, vem ver. Ele comeu alguma coisa. Vê lá o que ele tem. Ele tá lá fora? Não, mãe, ele tá passando mal, porque a vomitando é ele. É? Desde ontem. Será que ele comeu lixo? Aquele moço Deixa ele vomitar que aí passa. que falou que que a única diferença que não era da mesma marca era que associe as denominações listadas na coluna 1 às alternativas da coluna B, que melhor se explicam. Ou seja, você vai colocar os números correspondentes aqui. Por exemplo, floema. Floema é um tecido embrionário? Será? Um tecido embrionário é um tecido que vai dar origem a todos os outros componentes da célula, né? Quem é esse tecido? Coitadinho do gato, tá engasgando ali. Vai pra rua, descarado. Vai pra rua de novo. Floema é o tecido embrionário? Não. Floema é um tecido de sustentação? Ele tem a função de realizar a sustentação da planta? Também não. Floema é um tecido de condução, ok? Floema é um tecido de condução. Então, vocês vão colocar aqui o número 3, ok? O que floema conduz? Os fotoassimilados da fotossíntese. Glicose, tá? Que for produzido na fotossíntese. Parênquima. Existem vários tipos de parênquimas, né? Parênquima palissádico, lacunoso, parênquima de reserva, parênquima clorofiliano, tá? Mas parênquima é um tecido referente a quê? É um tecido embrionário? A gente já viu que não. O parênquima ele não vai dar origem a outros tecidos. É um tecido de sustentação? O parênquima tem alguma estrutura rígida que sustenta alguma coisa? Também não. Ele é um tecido de síntese e de armazenamento, tá? Então, aqui a gente viu o exemplo da batata, né? A gente sabe da cenoura, do tomate, que eles armazenam elementos nutrientes, né? E em grande quantidade. Então, é um parênquima de armazenamento. E por que de síntese? Porque às vezes ele pode ser clorofiliano também. Então, ele consegue sintetizar compostos orgânicos a partir da energia luminosa do sol. Então, ele converte energia química em energia orgânica, alimento. Então, é o número 4. Esclerênquima. Esclerênquima é um tecido embrionário? Não.
Esse clerênquima é um tecido de sustentação? Sim, esse clerênquima lembra que ele tem estrutura rígida, que em associação ao nosso organismo a gente pode dizer que seria o esqueleto da planta. Então, sim, ele tem a função de sustentação. Então, aqui é o número 2. E xilema? Xilema é um tecido embrionário? Não, xilema ele vai fazer correspondência ao floema aqui. Ele tem a mesma função que o floema, a diferença é a estrutura deles, que o floema tem aquela estrutura lá em tubos crivados, né? Tem uns pontinhos aqui, tem as células guardas, né? Que são nucleadas, e já o xilema, ele é um tubo comprido, mas ambos fazem a função de quê? De condução. A diferença é a estrutura e o que eles conduzem, o local que eles estão também. O floema é mais externo, o xilema é mais interno, né, para o lado de dentro do caule. Então, o xilema ele vai transportar água e sais minerais, que a gente antigamente dava o nome de seiva bruta, e o floema transporta seiva elaborada. Então, o xilema também é um tecido de condução. 3. E os meristemas? Aí sim, os meristemas, eles são tecidos embrionários, são tecidos com alta capacidade de multiplicação, são células pluripotentes, que vão ajudar no crescimento e no desenvolvimento da planta. Então, é um tecido embrionário. Ok? Qualquer dúvida, vocês me procuram. Vamos para a próxima questão. Parênquimas são tecidos vegetais que preenchem os espaços entre a epiderme e os tecidos condutores. Então, esses tipos de parênquima aqui são parênquima de preenchimento, tá? Faça a associação correta entre os parênquimas vegetais e a principal função que eles desempenham. Então, vamos lá. Vamos assim que vai ser mais fácil. Por exemplo, quem é o parênquima que realiza a reserva de água? Vai ser o quê? O parênquima aquífero, aquele que está lá nas plantas, no tecido das plantas aquáticas, né? Nas plantas que estão lá no deserto, que precisam, os cactos, que não têm água suficiente o ano inteiro, então eles precisam reservar água. Então, o D é o número 1, ok? Eu sugiro vocês, quando forem resolver questões assim, vão fazendo o que vocês têm certeza, e o que vocês estiverem na dúvida vai ficando por último, e aí vão sobrando menos alternativas para que você está na dúvida, para você ter a chance de acertar. Vamos ver aqui agora. E reserva de ar. Quem é o parênquima que realiza a reserva de ar? É o parênquima o aerênquima, que é aquele parênquima que está presente nas plantas aquáticas, que precisam reservar ar, que em algum momento elas podem ficar inundadas, então elas têm que ter reserva de ar nas suas células, né? Então, o 3 é letra E. Então, aqui é 3. Ok? O parênquima de assimilação, pessoal, é o parênquima que vai estar relacionado à fotossíntese. E a assimilação de quê? Assimilação dos fótons, né? Da energia, assimilação da energia do sol para converter essa energia em produtos orgânicos para a planta consumir e conseguir se desenvolver. Então, é o parênquima, quem é que faz clorofila? Quem é que faz clorofila? Quem é que faz fotossíntese? Está relacionado à fotossíntese? É a clorofila. E a clorofila está presente no parênquima clorofiliano. Então, o 4 é a letra B. Quem é o parênquima que faz a reserva de amido? Vai ser o parênquima amilífero, né? A vem de amido. Letra C é o número 5. E sobrou de preenchimento. Então, aquela parte ali do meio do caule, né? A medula, aquela parte ali do meio. O que o parênquima faz? Ele preenche aquela parte ali, tá? Então,
Na medula, ele tem a função de preenchimento. Então, letra A é o número 2. Para demonstrar a ocorrência de mitose em plantas, um professor deve utilizar preparações feitas como? Um professor, ele quer demonstrar em uma aula prática o evento de mitose nas plantas. E ele precisa cortar uma parte da planta. Então, ele está perguntando aqui que parte eu corto para ter mais chance de ter mitose. O que é mitose? Mitose é a divisão, a multiplicação da célula, né, em outra célula praticamente igual. Diferente da meiose, que tem um evento de crossing over, numa determinada fase, em que ocorre a troca das cromátides e variabilidade genética. Na mitose, a gente só tem multiplicação celular. Então, se você tem um tecido, aqui tem uma célula, e essa célula vai simplesmente se dividir em duas células, tá? Completamente iguais. Então, é a multiplicação celular. Ele quer saber uma parte que está em crescimento da planta. Que parte vai ser essa? Vai ser o meristema apical da raiz? Vai ser o parênquima clorofiliano? Então, vamos lá. O parênquima clorofiliano é para fazer fotossíntese. Ele não está relacionado a crescimento. A medula do caule também, ela só está ali preenchendo o espaço, né? É um parênquima de preenchimento. A epiderme superior da planta, ela tem aquela função que a gente já viu, que é de proteção da célula, da proteção da planta. Ela tem ali os estômatos para fazer trocas gasosas, tem epiderme para evitar a perda de água. Não está relacionado à multiplicação da planta, não. Células crivadas do floema, aquelas células ali, elas funcionam para transporte de nutrientes advindos da fotossíntese. Então, o que restou? Meristema apical de raiz. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um embrião aqui, né? Na ponta do caule, aqui vai dar origem ao caule, então aqui a gente tem uma região meristemática, porque isso aqui vai crescer. E na ponta da raiz é outra região meristemática, porque aqui vai desenvolver raiz. Então, as regiões apicais, ou seja, regiões da ponta, são as regiões meristemáticas, onde a gente vai ter grande taxa de mitose, que está relacionada a crescimento. Enquanto a clonagem de animais é um evento relativamente recente no mundo científico, a clonagem de plantas vem ocorrendo já há algumas décadas com relativo sucesso. Células são retiradas de uma planta-mãe e posteriormente são cultivadas em meio de cultura, dando origem a uma planta inteira, com genoma idêntico ao da planta-mãe. Para que o processo tenha maior chance de êxito, deve-se retirar as células. Mesma questão aqui, né? Do ápice do caule. Ele também quer saber uma região de alta probabilidade de multiplicação celular. Aqui eu já expliquei, vai o mesmo desenho. O ápice do caule e o ápice da raiz. Da zona de pelos absorventes da raiz, não. Os pelos absorventes da raiz é para absorver nutrientes. Do parênquima dos cotilédones, o parênquima dos cotilédones é um parênquima de reserva. Então, quando a planta ainda apresenta cotilédones, você nem precisa adubar, porque ela obtém nutrientes a partir da reserva dos cotilédones. Do tecido condutor em estrutura primária, o tecido condutor xilema e floema serve para conduzir nutrientes, não para multiplicação. Da parede interna do ovário, também não. Então, é do ápice do caule. Os tecidos nos quais encontram-se estômatos e lenticélias em uma árvore são, respectivamente, epiderme e suber. Estômatos, eles estão na folha ou em caulezinho, na superfície, né, das folhas, porque os estômatos vão realizar as trocas gasosas, tá? Então, vamos ver aqui. Epiderme e suber. Assim ele vai realizar as trocas gasosas. O estômago, ele tem que estar mais perto da superfície, não tem? Se ele estiver muito dentro da planta, vai ficar difícil ele realizar trocas gasosas.
Então, a única alternativa que tem epiderme aqui é a letra A. Mesmo que você não saiba o que são lenticélias, na minha videoaula eu explico e mostro, você vai acertar porque é a única alternativa que tem epiderme. E as lenticelas elas estão presentes aqui na região do suber, que é uma camada de células, né, de tecido vegetal. Então, é essa aqui, a letra A. Os tecidos que permitem às plantas manter-se eretas são principalmente tecidos para manter a planta ereta, sustentação. Quais são os tecidos de sustentação que a gente tem? O lenho é um tecido de sustentação, aquele que fica lá no caule? Sim. O esclerênquima, aquele que parece o esqueleto das plantas, é um tecido de sustentação? Sim. E o colênquima, aquele que tem lignina, mas aquele das gavinhas que eu dei o exemplo, que permite uma rigidez, porém flexibilidade, também tem função de sustentação? Sim. Né? Então seria a letra A. Qualquer dúvida, depois vocês me perguntam, tá bom? 7. São exemplos de tecidos de sustentação, condução e proteção, respectivamente. Então, vamos lá. Sustentação. Suber é um tecido de sustentação? Não. Ele está lá no meio do caule. Epiderme é um tecido de sustentação? Também não. É um tecido de revestimento. Suber? Não. Esclerênquima é um tecido de sustentação? Sim, é um tecido de sustentação. Colênquima é um tecido de sustentação? Sim, é um tecido de sustentação. Então, vamos lá. Ficou entre essas duas. Quem é o tecido de condução? Então, aqui tá ok. Traqueídeos. Entre traqueídeos e xilema, quem vocês marcariam? Quem vocês têm mais certeza que é um tecido de condução? Xilema, né? Quando a gente fala de tecido de condução, a gente lembra logo de xilema e floema. Acabou. Xilema e floema, tá? E proteção, os traqueídeos. Eles realizam a proteção das plantas. Então, aqui seria a letra E. São importantes tecidos de sustentação da planta. Xilema e floema a gente já viu que é condução. Colênquima e esclerênquima, né? Sustentação, são os dois tecidos de sustentação. Parênquima de reserva, não. Tecido de reserva. Subritidoma e ritidoma, não. Ritidoma são aquelas... A casca, né? A região da epiderme que morre e fica se saltando do caule, que eu mostrei a imagem na aula. Córtex e cilindro central também não. Aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui é a letra E. Depois, quando eu mandar os slides para você, eu não esqueci de corrigir esse erro. Um casal de namorados, com auxílio de um canivete, fez a inscrição de seus nomes ao redor do tronco de uma árvore. Passados 6 meses, o casal se separa. O rapaz vai até a árvore e retira um anel da casca, circundando o tronco da região que continha inscrição. Após algum tempo, o casal se reconcilia e volta à árvore para refazer a prova de amor, mas sua surpresa encontra-na morta, porque o anel da casca que foi retirado continha. Vixe! Então, tinha uma árvore lá bonita, que não tinha nada a ver com a história, né, desse casal, e aí eles foram lá, com o auxílio de um canivete, fizeram a inscrição dos seus nomes ao redor do tronco da árvore. Eles feriram a árvore todinha aqui na região do seu caule, né? Riscaram, fazendo um nome grande deles dois, que deu para circular a árvore todinha, tá? E aí, eles terminaram, depois eles voltaram e quiseram ir lá para ver, né? E eles viram que a árvore estava morta. Então, o que tinha nesse anel aqui? Essa parte que foi ferida da árvore, capaz de matar a árvore. Além da periderme, então, primeiro, o que a gente tem? A gente tem epiderme,
né? Que é a região que está em contato com o ar. E na epiderme a gente tem a periderme, tá? Então, isso aqui tá certo, além da periderme, isso aqui tá certo. Apenas floema? Não. Tinha apenas floema. Tinha um tecido da planta também, tecido de revestimento, a epiderme. Apenas xilema? Xilema que não vai ser, porque o xilema é mais interno. Então, para ele atingir o xilema, primeiro ele teria que ter atingido o floema. Então, não é apenas xilema. Ele poderia ter atingido xilema, mas não apenas. Xilema e floema? Sim, poderia ter sido xilema e floema, mas tem a região da epiderme também. Além da epiderme, o floema, né? Por quê? Ele atingiu o floema, ele feriu o floema, então ele ficou sem ter como distribuir para o restante da planta os produtos da fotossíntese e a planta acabou morrendo. Então, a planta que não faz fotossíntese, ela não consegue se desenvolver. Né? Uma planta que não tinha ninguém cuidando, adubando, então ela dependia da fotossíntese dela. Então, é a letra A. A textura arenosa que se percebe ao saborear uma pera é dada pela presença de células mortas na maturidade. Então, é um tecido com células mortas, é um tecido morto, com paredes muito espessas e reforço de lignina, justamente por conta da lignina, né? Pelas características apresentadas, essas células são constituintes de tecido. Tecido meristemático? Tecido meristemático é um tecido vivo. Esclerênquima? Vamos ver. Floema? Vamos ver. Parênquima? Parênquima também é um tecido vivo e epiderme também é um tecido vivo. Então, ficou entre esclerênquima e floema. E vamos ver, então. É a textura arenosa da pera, pela presença de células mortas, com paredes muito espessas e reforço de lignina. Quem tem o reforço de lignina? É o esclerênquima, porque ele está relacionado à sustentação. 11. Assinale o tecido vegetal que não se observa atividade celular. Se não se observa atividade celular, é um tecido com células mortas, né? Parênquima clorofiliano é um tecido com células vivas. Meristema apical, super vivo. Floema, xilema, parênquima medular. Então, vamos ver que não se observa a atividade celular. É o xilema, porque entre xilema e floema, o xilema, que é um tecido morto, tá? O floema é um tecido vivo, que tem lá as células guardas, né? Que tem núcleo nas células guardas. Então, que não se observa atividade celular é no xilema. Sobre o esquema a seguir, são feitas algumas afirmativas. O esquema representa o tecido vegetal de sustentação. Então, células companheiras é tipo uma imagem mais feinha daquela que eu coloquei lá para vocês, né? Aqui são as células companheiras, aqui o núcleo, né, das células companheiras, vasos crivados, porque esses elementos de vasos aqui da região do floema, eles são compostos por células anucleadas, né? Por isso eles dependem das células companheiras para tudo. Em corte transversal na região das placas crivadas, vasos crivados, corte longitudinal. Então, aqui é um desenho de um floema, né? O esquema representa o tecido vegetal de sustentação? Não. É um tecido vegetal de condução. Neste sistema, movimenta-se uma solução orgânica onde predomina açúcares solúveis? Sim, né? Onde predomina o quê? O produto da fotossíntese? Glicose. Sim. Este tecido está presente em todos os vegetais terrestres?
Então, se você ficou na dúvida entre esse aqui, se ele está presente em todos os vegetais terrestres, você deixa uma setinha assim. A movimentação de solução orgânica neste tecido faz da região mais concentrada para menos concentrada, né? É a questão da osmose. Então, vamos ver aqui. 2 e 3, 2 e 4, 1 e 4. 1 e 4 a gente já sabe que não é, né? 1 e 2. 1 a gente já sabe. Então, a gente já cancela esses 3 aqui, né? 2 e 4. A movimentação de solutos faz-se do menos concentrado para o mais concentrado, que a gente dá o nome de osmose, né? Da borrachinha. Ficou tudo feio. Gente, não achei a borrachinha aqui. Mas eu não consegui escrever bonitinho. Osmose, tá? Do menos concentrado para o mais concentrado. Então, é a letra, o número 2 e o 4, tá? Quando você vê assim, todas as vezes, em toda parte, 100%, você já desconfia, porque na área de ciências é muito difícil a gente conseguir generalizar as coisas desse jeito, né? E quando a gente generaliza, a gente sempre fica com o pé atrás, porque a ciência está sempre evoluindo, né? E às vezes uma coisa que a gente ficou acreditando a vida inteira, não, às vezes não é aquilo ali. Então, desconfie das alternativas que trazem essas generalizações. Nos vegetais, estômatos, xilema, floema e lencela têm suas funções relacionadas respectivamente a... Os estômatos, eles ficam na região da epiderme para realizar as trocas gasosas, ok? Então, trocas gasosas. Xilema e floema estão relacionados a transporte, né? Sendo que xilema é transporte de água e sais minerais e floema é o transporte dos fotoassimilados da fotossíntese. Então, transporte de água e sais minerais, transporte de substâncias orgânicas, exemplo da glicose, ok. E as lenticelas, elas também estão lá, né, na região da epiderme, tá? Juntamente com o estômago, juntamente com os acúleos, né, que são os pelos absorventes, realizando também a função de proteção e de trocas gasosas, tá? Então, seria a letra A. Acho que agora acabou. Então, pessoal, essa foi a resolução da lista de exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar via WhatsApp ou grupo lá no Microsoft Teams. Estou à disposição, tá? Estudem para nossa avaliação, façam os exercícios e tenham um bom dia. Um abraço. Fiquem com Deus.